Quer aprender o básico sobre investimentos de forma simples e prática? Vem comigo que eu te conto tudo! Olá, investidores! Você está no canal O Investidor Prático, o canal onde eu invisto meu dinheiro de forma simples e prática. Muito bem, investidores, hoje eu vou inaugurar uma nova série aqui no canal Investidor Prático, a série do Beabá dos investimentos. Vou te mostrar de forma simples como funciona o mundo dos investimentos. Vou falar de diferentes tipos de investimentos em renda fixa e renda variável e vou te ensinar os principais produtos oferecidos no mercado dessas classes de ativos, como CDBs, LCIs, LCAs, e se tratando de renda fixa, e ações, fundos imobiliários e criptomoedas, tratando de renda variável. Para começar, hoje eu vou falar de CDBs, que são certificados de depósitos bancários. Nesse tipo de investimento, você empresta dinheiro para o banco para que o banco financie as suas atividades de crédito. O banco quer emprestar dinheiro para outras pessoas, ele vai fazer uma captação, vai juntar o dinheiro através de CDBs, ele vai te remunerar no final do período do vencimento desse produto e vai emprestar o seu dinheiro a uma taxa maior para outras pessoas. E os CDBs, eles são divididos por rentabilidade. Os CDBs pré-fixados são aqueles que você já sabe a taxa de juros que você vai receber no final do período da aplicação. Por exemplo, se você investir R$1.000 em um CDB para um ano, um CDB pré-fixado em 12%, você vai receber de rendimento bruto após um ano R$120. Esse resultado nada mais é do que 12% em cima de R$1.000, que é o montante investido. Então você vai receber esses juros já acordado no momento da contratação da aplicação neste CDB. Já os CDBs pós-fixados, que são os CDBs mais comuns, são CDBs que estão indexados a um indicador. Por exemplo, se você aplicar em um CDB que paga 110% do CDI, você vai receber o valor do CDI aplicado 110%. Se você não sabe, o CDI nada mais é do que a taxa Selic menos 0,10%. Vale lembrar que a rentabilidade deste tipo de ativo ela pode flutuar, pois ela acompanha a Selic. Se a Selic cair, a sua rentabilidade será menor. Se a Selic subir, a sua rentabilidade será maior. Já o terceiro tipo de rentabilidade do CDB, ele pode ser híbrido. Um CDB que tem um indicador mais uma taxa de retorno. Por exemplo, podemos ter um CDB que paga o IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa de retorno de 5%. Então esse CDB vai pagar o valor da inflação, que varia conforme os meses, mais uma rentabilidade fixa de 5%. É uma boa pedida para que você possa corrigir o seu montante investido pela inflação atual e ainda rentabilizar com essa taxa de retorno. Uma outra característica dos CDBs é o valor mínimo. O valor mínimo é aquela quantidade de dinheiro que você deve ter para aplicar neste CDB. O valor mínimo ele é definido pelo banco emissor deste CDB. Há valores mínimos de R$50.000, R$10.000, R$1.000 e de até R$1. O valor mínimo ele é estabelecido conforme o prazo que você vai deixar o dinheiro preso neste CDB e também a rentabilidade que você vai obter no final do período, no vencimento deste título. Vamos falar de outra característica importante, que é a liquidez dos CDBs, mas antes disso eu quero deixar um recado. Se você gosta do conteúdo desse canal, toda semana vamos falar de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior e até em criptomoedas. Se você curte os vídeos, deixa um joinha e se inscreva no canal, pois será um prazer ter você aqui. A liquidez nada mais é do que a facilidade que você tem para resgatar o dinheiro investido em um CDB. Falando de liquidez, temos a liquidez diária, onde você pode sacar a qualquer momento o valor investido em um CDB. Mesmo que o CDB tenha um prazo de vencimento de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, porém, se ele tiver liquidez diária, você pode sacar mesmo antes do prazo do vencimento. Esse tipo de CDB é muito bom para reserva de emergência, pois você vai deixar um dinheiro investido, rentabilizando bem e pode sacar a qualquer momento se você tiver que utilizar esse dinheiro para alguma emergência não esperada. Você tem ali a possibilidade de resgatar a qualquer momento. E o outro tipo de liquidez é a liquidez no vencimento. Então você deve respeitar o prazo de vencimento daquele CDB para poder resgatar o dinheiro aplicado. Então, o CDB de 1 ano, você deve esperar 1 ano para resgatar o dinheiro aplicado. No CDB de 3 anos, você deve esperar 3 anos. Então, se você tem algum dinheiro
mas não precisa dele imediatamente, você pode travar em um CDB de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, que tem uma rentabilidade muito maior do que um CDB de liquidez diária. Outro aspecto muito importante dos CDBs é o imposto de renda. O imposto de renda vai incidir sobre os CDBs, pois esses ativos pagam este imposto. Então, conforme o tempo que você deixar o dinheiro investido em um CDB, você pode pagar uma alíquota mais baixa do imposto de renda. Vale lembrar, se você deixar o dinheiro investido até 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre os juros que você vai receber desse CDB. Para prazos de 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20%. De 1 ano a 2 anos, você vai pagar 17,5%. E acima de 2 anos, você vai pagar 15% sobre o rendimento que esse CDB vai te dar neste período. Mas tem um detalhe, se você sacar antes de 30 dias, você vai pagar o IOF. Após 30 dias do dinheiro retido em um CDB, o IOF é zerado. Então, para que você não pague mais esse outro imposto, eu recomendo que você deixe o dinheiro acima de 30 dias em um CDB, mesmo os CDBs de liquidez diária. E para finalizar, vamos falar da segurança de investir em CDBs, pois os CDBs são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que na verdade é um seguro que vai te cobrir se você tiver algum prejuízo em investir em um banco e esse banco falir. Você vai receber até R$250 mil por instituição. Então, se você investir 200 mil em um CDB e aquele banco faliu, você vai acionar o Fundo Garantidor de Crédito e vai conseguir recuperar esses R$200 mil investidos. Bom, te espero ter ajudado a entender um pouco mais dos CDBs. Na próxima aula, vou te mostrar na prática tudo que eu falei aqui no site do banco que eu utilizo para fazer aportes em renda fixa. Então você vai entender todas as funcionalidades de um CDB, os vencimentos, vou te mostrar todos os tipos de rentabilidades, enfim, vou te mostrar tudo que eu falei, que eu te expliquei aqui hoje, na prática, na próxima aula. Se você quiser aprender um pouco mais de renda fixa, vou deixar uma playlist aqui, a primeira que aparecer na tela final, onde eu falo somente de renda fixa. Te agradeço por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera!